Tem jogador no Vasco que já deu, não dá mais para ser titular, e o pior é que o problema do Vasco vai muito além disso. Não tem como ignorar o que está acontecendo com o time e o próprio Renato Gaúcho já acendeu um alerta. Mas ao mesmo tempo tem uma decisão fora de campo muito importante que pode mudar completamente o Vasco. Inclusive, destravar as contratações que o Renato Gaúcho já pediu. Todo mundo já tá careca de saber dos problemas que o Vasco tem. Falta de concentração, falta de vergonha na cara de alguns jogadores, levando gol de bola aérea. Os problemas estão nítidos aí, escancarados para todo mundo ver. Tá levando gol todo jogo e não é do Renato Gaúcho. Já são 18 jogos seguidos no Brasileirão levando gol todo jogo. 14 ou 15 partidas seguidas aqui, contando o Cariocão, levando gol todo jogo. É um problema que vem se repetindo e o torcedor não aguenta mais. E ainda tem gente aí falando de Sul-Americana. O Renato tá certo em ir com a base, não dá prioridade para a Sul-Americana. Tem que priorizar o Brasileirão. O Vasco não tem elenco nem para brigar pelo Brasileirão. Só que é impossível reclamar do Vasco sem dar nome aos bois. Principalmente porque o Vasco consegue criar para vencer as partidas. O Vasco consegue se impor no jogo, mas se não ajustar isso, esquece sonhar com qualquer coisa esse ano. Começando com o Nuno Moreira, que não pode mais ser titular desse time. É um jogador totalmente sem intensidade, não aguenta jogar nem perto dos 90 minutos. É um cara que deixa muito a desejar dentro de campo, principalmente na questão física, e enquanto isso o Rojas está pedindo passagem. A gente mais uma vez viu um jogador que dá vida dentro de campo, com muito mais intensidade, muito mais participativo, um cara que busca fazer o diferente, busca levar o time do Vasco para frente, não se cansa fácil. Você pode ver aí, toda hora o cara atravessa o campo para marcar, para roubar a bola. Não tem como a gente continuar com jogadores como o Nuno Moreira no nosso time. A exemplo que eu dou aqui do Andrés Gomes, que é um jogador que de jeito nenhum eu peço a saída dele do time titular. É um cara que joga demais, só que a gente está começando a perder um pouco da paciência porque ele não consegue finalizar as jogadas. É um problema nítido e notório do Andrés Gomes. Não é nem questão de finalizar pro gol, não é nem questão de ter uma finalização perfeita do Cristiano Ronaldo. É só o cara tomar uma decisão básica e simples quando ele já fez o mais difícil. O Andrés Gomes é um jogador que consegue fazer o mais difícil, dribla um, dribla dois, engana a defesa, mas quando ele chega dentro da área ou perto da área, as decisões que ele toma totalmente erradas. E assim, a gente precisa ajustar isso. Senão nem vale a pena ter o Andrés Gomes, porque se você botar na ponta do lápis, é um cara que participa de menos gols do que o DVD. O David já participou de 4 gols em 6 jogos com o Renato Gaúcho. Por incrível que pareça, é um cara que acaba entregando mais no fim das contas do que o Andrés Gomes, que eu considero um dos melhores jogadores do time. Um outro jogador que vem deixando a desejar, nada contra pessoalmente, mas é um cara que é muito ruim na bola aérea e o Vasco vem levando gol todo jogo de bola aérea. No Clássico levou mais um gol de cabeça, que é o Saldívia. Não é um zagueiro ruim, mas é um zagueiro baixo, 1,80 m. É um cara que ajuda vez ou outra, mas ele tem muito mais a saída de bola, que era o que o Fernando Diniz valorizava, do que de fato a marcação e a saída de bola. Quero testar o Carlos Cuesta, acho que ele precisa ser testado, já tá 100% e treinando. É um zagueiro mais alto, fez uma dupla de zaga boa com o Robert Renan. Então já chega junto no like, confere se tá inscrito, muito prazer. Eu sou o Nicolas, você tá no Nico Vasco. Dá uma conferidinha se liberou o botão do Hypar aí embaixo, clica no Hypar que é de graça, fortalece muito o meu trabalho. Eu testaria o Cuesta com certeza, inclusive, nada de 4-3-3. O Renato Gaúcho tentou colocar esse time mais ofensivo, tentou colocar esse time mais pra frente. A gente precisa parar de tomar gol, a gente precisa ajeitar o time atrás. Renato Gaúcho precisa jogar realmente como ele vinha jogando, 2 atacantes, Andrés Gomes e DVD. Bota o Rojas no lugar do Nuno, como esse camisa 10. O Nuno Moreira não é camisa 10, ele chegou como ponta esquerda, não desempenha bem, foi deslocado para a direita. Renato Gaúcho joga no 4-4-2, então o nosso meia de criação tem que ser o Rojas. Não tem como esse cara ser reserva no time do Vasco, mas de jeito nenhum. Nenhum. Não à toa deram a camisa 10. O que se fala nos bastidores do Vasco da Gama, o que a comissão técnica interna do Vasco e a do Renato Gaúcho fala é que o Rojas é um dos jogadores com mais potencial que eles já viram, uma posição totalmente rara dentro do futebol, é um jogador muito jovem. Renato Gaúcho até comentou sobre jogadores colombianos e isso se enquadra ao Rojas, mas eu acho que o Rojas está um passo à frente dos outros colombianos do elenco, como Marino, Andrés Gomes,
principalmente na questão tática e técnica. Ele é um cara muito bom de tomada de decisão, muito inteligente, sabe quando avançar, sabe quando diminuir o ritmo. Então é um jogador que vem pedindo passagem, não tem como continuar no banco de reservas. O Marino é outro jogador que nitidamente não conseguiu mostrar nada do que ele consegue. É um jogador de segundo tempo, eu tô começando a perder um pouco a paciência com ele. Se for para ficar dando tanto espaço assim pro Marino, que até agora não conseguiu mostrar, tudo bem que só jogou uma partida de titular. Eu acho que é importante dar espaço para a garotada da base, que pelo menos o torcedor vai ter mais paciência. Se um jogador da base errar, se um jogador da base deixar a desejar, o torcedor do Vasco vai ter mais paciência, porque sabe que é normal e sabe que o cara tá ali representando de verdade a camisa do Vasco, ele entende o peso daquilo. Muitas das vezes parece que o Marino não entende esse peso. Nitidamente o Vasco precisa de pelo menos um reforço por posição, um reforço na zaga, um reforço no meio de campo, um reforço no ataque para chegar e jogar. Resolver a posição. Se for para ficar trazendo apostas, não tem como o vascaíno sonhar com nada. E aí entra o que o Vasco vem preparando e que pode resolver todos os problemas do Vasco esse ano. Então já chega junto aí no like, rapaziada. Confere se tá inscrito aqui no canal. Muito prazer, eu sou o Nicolas. Você tá aqui no Nico Vasco. Aqui a gente fala de Vasco da Gama todo dia. Confere se tá inscrito, vem participando nos comentários. A notícia que saiu de última hora e que pode aliviar e melhorar a questão dos reforços que o Renato Gaúcho pediu e vários outros problemas é que a Justiça Americana destravou aí as ações do Vasco que estavam sob o poder da ECAP. Para quem não lembra, rapidamente aqui, a 777 estava com mais ou menos 30% das ações da SAF do Vasco. Como eles quebraram e tudo mais, foi para a ECAP, que era a empresa credora deles, as ações estavam travadas. Porém, a Justiça Americana, a Justiça de Nova York, liberou tudo, pode vender as ações do Vasco, o caminho tá livre. Passo muito importante para o time, uma das decisões mais importantes dos últimos anos. O caminho fica livre para a venda da SAF. Todo aquele problema e dúvida que o Pedrinho tinha se ia vender 70% da SAF, 90%, tentando recomprar da ECAP as ações do Vasco. Tudo isso que estava nos planos para o Vasco poder dar esse passo a mais, para o Vasco chegar e melhorar o seu time, contratar os jogadores que estão no Vasco por empréstimo, como exemplo do Cuiabano, Robert Renan, que o empréstimo acaba no meio do ano, Rojas, que é um jogador que, querendo ou não, está emprestado ao Vasco. É o momento do Vasco resolver esses problemas, resolver essas contratações, garantir os jogadores no time, não ficar correndo o risco de perder os jogadores para um time com mais dinheiro chegar e contratar. É a solução para a contratação dos reforços que o Renato pediu, reclamou muito do elenco do Vasco, reclamou demais do fato do elenco do Vasco ser curto, ter poucos jogadores, poucas opções. Realmente o Vasco está atualmente aí com 24 jogadores no seu time principal, sendo 3 ou 4 da base. Então é fato que o Vasco precisa ir ao mercado. Com essa notícia o caminho fica livre e é uma notícia muito boa. Pode comemorar, torcedor vascaíno. No meio do ano, há pouco tempo, menos de 2 meses, começa tudo a girar em torno do mercado da bola, a janela de transferências próxima de abrir. O Vasco, com essa venda engatilhada da SAF, com as ações liberadas, não tem mais nada travando a negociação do Vasco. Tudo aquilo que falavam que não se sabe se a justiça vai liberar, não se sabe o que vai acontecer, não sabe se as ações vão voltar para o Vasco. Tudo isso daí foi resolvido com essa decisão da Justiça Americana. Então o caminho fica livre para financeiramente o Vasco poder receber um aporte do comprador da SAF, começar a receber investimentos, começar a iniciar o processo de venda da SAF, que já está nos detalhes finais. Falta só iniciar, né, e ser aprovado a votação lá dos conselheiros, o que já foi aprovado na época da 777, eu acredito que não vai ter problema. Então realmente o torcedor vascaíno pode comemorar, a notícia é muito boa e muito importante. É assim, eu poderia dizer que é o que mais conforta o torcedor do Vasco hoje. E, inclusive, eu quero a sua opinião. Deixa nos comentários se você concorda comigo. É o momento do torcedor comemorar com esse passo importante e aí poder chegar aos jogadores que o Vasco realmente precisa e os que estão emprestados, que servem, né? Contratar de vez pro Vasco da Gama. Deixa a sua opinião nos comentários. Chega junto aí no like, fortalece. Se tiver liberado o botão do hypar aí embaixo, clica no hypar que é de graça. Muito prazer, se você não me conhece, chegou aqui de paraquedas, eu sou o Nicolas. Você tá no Nico Vasco, a gente fala de Vasco da Gama todo dia. Chega junto na resenha e até a próxima.